Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do alto, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Feche seus olhos. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, a tua palavra, e ela é viva e eficaz. Algemado por um peso. Leve seu coração a Jesus. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Vem nos tocar, papai. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que eu encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado a paz e vida. Para sempre eu cantarei seu louvor. Cante o refrão com olhos fechados. Tocou-me, Jesus. Ele nos toca onde ninguém mais toca. Ele conserta o que ninguém mais pode consertar. De paz Ele nos liberta do peso. Ele nos liberta da preocupação. Ele enche o nosso coração de paz. Ele é Jesus. quando o Senhor Jesus. livrou-me da escuridão. Jesus te trouxe aqui hoje para te tocar, amém? Jesus te trouxe aqui hoje para te livrar da escuridão, do peso, da opressão, do medo, da acusação, dos fantasmas que rondam sua cabeça, porque a igreja tem o poder de trazer a palavra do Cristo, e a palavra de Cristo, ela muda a morte em vida, a tristeza em alegria e a maldição em bênção, amém? Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai. Foi Deus que criou a estrutura do universo. E o Deus que criou a estrutura do universo, Ele colocou o céu em cima. E o céu é de onde provém a força para que a terra produza mais e mais e mais e mais. E tem algo misterioso e maravilhoso dentro desse conceito: céu, terra, debaixo da terra. E Deus chama a mim e a você, a cada um de nós, de águias. O livro de Isaías
no capítulo 46, quando o Senhor diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como? Certa vez um agricultor, um senhor simples do campo, lá nos Estados Unidos, se não me engano no sul do Texas, ele achou um filhote de águia um dia andando em alguns rochedos. O ninho tinha caído e o ovo tinha prevalecido a queda e o filhotinho nasceu. Ele conseguiu pegar aquele filhote. E ele era um senhor muito curioso. E ele pegou aquele filhote de águia, pequenininho, e colocou dentro do seu galinheiro. E aquela águiazinha cresceu junto com as galinhas. E os anos passaram, o tempo passou, e aquela águia virou uma águia adulta. E um dia estava tendo um estudo de uma certa universidade na região, e um biólogo chegou no sítio desse moço. E ali, conversando com ele olhou no galinheiro e falou: moço, isso é uma águia. Ele falou: isso é uma águia, mas ela não voa. E aquele jovem disse para ele: mas isso está errado. O senhor cortou as asas dela? Ele falou: não cortei as asas dela. Eu só confundi a biologia. Eu criei ela junto com as minhas galinhas. E ela não voa. E aquele jovem ficou extremamente confuso. Ficou carfundiu a cachola dele. Ele foi para casa, foi para o hotel, e ele dizendo, no ensaio que ele escreveu certa vez, ele disse que ele não conseguiu, estudou em todos os livros se tinha uma possibilidade técnica disso acontecer, e não tinha. E ele chegou de novo na fazenda do moço, até esqueceu o objetivo do estudo dele, e focou na águia galinha. E falou com ele assim: essa águia voa. Aí o moço falou: não voa. Falou: vou fazer ela voar. E pegou a águia, e levou para um lugar alto e jogou. A águia caiu, se arrebentou no chão e voltou a ciscar. E ficou a guerra entre a razão e a sabedoria da prática. E a razão técnica perdendo a guerra. E aquele jovem fez diversos testes com aquela águia galinha e ela não voava. Um dia ele levou ela para cima do morrinho e pensou, querendo vencer a guerra. E o moço, o dono da fazenda, morrendo de rir dele. Ele levantou a águia, ele abaixou a águia, ele levantou, ele abaixou. E era fim de tarde e o sol estava se pondo. E em um determinado momento ele levantou aquela águia e ela levantou o seu rosto para o céu. E ele diz que quando a claridade do sol, abaixando e possível de se perceber, tocou a pupila da águia, ele percebeu que o olho daquela águia brilhou e ela liberou aquele canto característico das águias, né? E quando ela liberou, ele disse que ele, o jovem que segurava, sentiu a musculatura dela armando de uma forma diferente. Ela bateu as asas e saiu no voo altaneiro. E ele disse que ainda que se criou aquela águia como galinha, quando ela teve a oportunidade de olhar para o céu, ela descobriu quem verdadeiramente ela era e ela voou. Interessante que essa história, ela é muito pertinente à nossa vida. Existe um fazendeiro do mal que se chama Satanás, que quer fazer você e eu, que somos águia, nascemos como águia, temos potencial de águia e somos intitulados como águia na palavra de Deus, vivermos como galinhas, ciscando e olhando para baixo. E a estratégia que esse maldoso e cruel Satanás usa para nos prender são as adversidades da vida. E muitas pessoas enfrentam adversidades e problemas terríveis sem nunca terem semeado mal. São pessoas que semearam bem, são pessoas que fizeram e fazem as coisas certas, que querem acertar, mas estão sendo constantemente vilipendiadas pelas adversidades da vida. E chega um determinado momento que se cansam, desistem de lutar e começam a viver encurvadas, oprimidas. E tem muitos casos de bico de papagaio, de problema na coluna, de inflamações nos nervos da coluna, que são problemas psicossomáticos. O que é isso? São os problemas da vida que as pessoas vão somatizando, a falta de oportunidade, a dificuldade, a enfermidade, a tortura muitas vezes, e aquilo vai gerando
corcundeza na pessoa. E muitas pessoas que são corcundas não o são por problemas patológicos, mas sim por problemas psicológicos, problemas da alma. E a palavra de Deus está nos dizendo: não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito, eles têm endereço certo e fixo, eles são do céu, eles vêm lá do alto, do Pai das luzes, descendo sobre nós. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus tem o interesse em fazer você voar. Deus tem o interesse em fazer você olhar para cima. A palavra de Deus está cheia de promessas e de palavras que garantem a você o direito de ser quem você é. E quem você é? Você é uma águia. Você tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de voar por cima das circunstâncias, por cima das adversidades, por cima dos problemas. Você tem direito de ser feliz em todas as áreas da sua vida. Na família, nos negócios, nos relacionamentos, no ministério. Você tem direito de voar alto. Pode aplaudir o Senhor. E esse direito que você tem foi pago com o sangue de Jesus na cruz. Mas o inimigo vai querer fazer você olhar para baixo o tempo todo. Ele vai querer jogar pessimismo na sua mente o tempo todo. Ele vai querer entenebrecer, escurecer a sua mente, fazer a sua vida andar em trevas, fazer a sua vida ficar oprimida, fazer você ser algemado por um peso. E se nós não olharmos para o que a palavra de Deus diz e não acreditarmos no que nós somos, olha, nós vamos passar a nossa vida toda sofrendo em vão. Deus nos fez para triunfar. Os problemas, as dificuldades, os desertos têm dia e hora marcados para começar e acabar. Quando Deus tirou Israel do Egito, Ele tinha um projeto. E o projeto não morria no deserto. O projeto era Canaã, terra que mana leite e mel, terra de conquistas, terra de triunfo, terra de riquezas, terra de paz. Mas o povo de Israel ficou no deserto, ciscando. Deus, no Egito tinha cebola, aqui não tem. Deus, nós queremos carne. Deus, Moisés nos tirou para nos matar aqui, reclamando. E nunca conseguiam olhar na perspectiva certa. Qual é a perspectiva certa? Quanto mais alto eu vou, a mais leis da aerodinâmica eu estou disposto, eu estou exposto. Se você pegar um aviãozinho teco-teco ali no Aeroclube de Vila Velha, ele não precisa ter turbinas, ele tem hélice. Mas se você pega um Boeing 737 da TAM, ele precisa de turbina, senão ele não voa alto. E sabe o que faz a turbina espiritual na sua vida? As provações que você enfrenta e como você encara as provações. Então não reclame dos seus problemas, se alegre, porque em cada um deles Deus está te dando músculos espirituais para que você voe alto. Deus te chama como pai de multidões, como mãe de multidões. Deus tem as riquezas para entregar na mão do seu povo, o governo. Mas se nós não crescermos, Deus não colocará meninos assentados no trono, porque meninos assentados nos tronos estragam o seu povo, destroem, jogam a riqueza fora. O maior exemplo disso na Bíblia chama-se Roboão, filho de Salomão. Salomão começou bem, teve um vale terrível na vida dele, e esse vale fez com que ele terminasse mal. Ele terminou mal executivamente, mas na consciência ele se arrependeu.
Mas ele deixou um grande problema em Israel. Porque a bênção que Deus deu para Salomão foi tão grande que ela era impossível de se administrar naturalmente. Era tanta riqueza, tanto poder, tanta graça e glória de Deus em Israel, que o homem não conseguiria administrar na carne. E quando Salomão morreu, o seu filho Roboão não tinha crescido, ele era um menino. E o povo de Israel chegou para ele e disse: Roboão, o seu pai fez com que a nossa vida se tornasse muito pesada. Porque Salomão, quando entrou na rota de pecado, para sustentar a máquina administrativa de Israel, sem a unção e a prosperidade de Deus, ele só teve um caminho: impor impostos terríveis sobre o povo. E o cidadão judeu daquela época, pastor Marcos, pagava 80% de impostos. Se você ganhava R$1.000, R$800 ia para o governo, e R$200 você se virava para viver. E foi assim que Salomão deixou Israel. Só a roupa que os sacerdotes usavam, com o peitoral, custava uma fortuna para fazer. E aí tinha um sacerdote maior e um sacerdote menor. E aí precisava fazer uma roupa para o sacerdote. Coloca aí R$15.000 para fazer uma veste sacerdotal. Tinham mais de 15 mil sacerdotes, faz a conta, só em roupa. Sem contar a farda dos soldados, os escudos, as lanças. A manutenção disso era caríssima. Israel não aguentava sustentar, porque quem sustentava aquela riqueza era Deus. Está vendo porque Deus precisa que nós sejamos grandes, adultos e ungidos? Porque senão nós jogamos as bênçãos pelo ralo. E quando o povo chegou para Roboão, Roboão se reuniu com os sábios, os maduros, os adultos. E os homens de Deus de Israel disseram para ele: Roboão, tira os impostos de sobre o povo, diminui a máquina administrativa, para de gastar e libera o povo. O povo está com fome, Roboão. E aí Roboão foi se reunir com os jovens, a rapaz. E a rapaz virou para ele e falou: que é isso, Roboão? Você vai dar mole para esse povo? Esses agricultores, carpinteiros, essa ralé? Fala com eles que se o dedo do seu pai foi pesado, se a cintura do seu pai foi pesada sobre eles, o seu dedo é mais pesado que a cintura do seu pai. E o ignóbil é um jeito bonito de falar burro. Roboão juntou todo Israel e disse o seguinte: se a cintura do meu pai foi pesada sobre vocês, o meu dedo mindinho é mais pesado que a cintura do meu pai. Eu vou piorar os impostos. Sabe o que aconteceu? Revolução em Israel. Tinha um cara que chamava Jeroboão. E esse cara que chamava Jeroboão juntou o povo e falou: vocês estão vendo como que o rei ama vocês? Vamos nos levantar contra Roboão. E aconteceu em Israel o que Deus nunca queria que acontecesse. Israel rachou. 10 tribos abandonaram Roboão. A tribo de Judá, que era a tribo de Davi, e consequentemente a sua tribo como neto, e a tribo de Benjamim ficaram com o rei. E Jeroboão construiu outra Jerusalém, num lugar chamado Betel, que ficava dentro da província de Samaria. Por isso os judeus não se dão com os samaritanos, porque esse cara construiu um novo templo, colocou deuses pagãos, instituiu outros sacerdotes e fez um outro Israel que adorava demônios. E o cara, Roboão, conseguiu por imaturidade destruir Israel. E até hoje Israel amarga esse desserviço que esse rei menino fez para a nação. Por situações assim, Deus precisa e quer deixar que você passe por tribulações, porque no meio da tribulação, escreva isso, Ele não vai abandonar você. Quando você chorar nos quartos frios, escuros, nas celas, nas opressões, nos problemas, nos corredores ou nos quartos de hospitais, sem dinheiro para pagar suas contas, com vergonha, endividado, quando você chorar ali, Deus estará do seu lado dizendo: eu sou o Consolador, essa fase vai passar. Você precisa ser uma águia. E se você crer nessa verdade, você vai declarar o que está escrito no Salmo 121.
Aleluia. Você pode dizer um aleluia? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Sabe por que esse primeiro versículo ele é uma interrogação? Porque dos montes não vem socorro. Porque o salmista, quando escreveu isso aqui, era uma época de seca no Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte em Israel onde neva no pico. E o calor, ele faz derreter a neve. E aquela neve se torna água potável. E naquela região não tem muitas nascentes. Tem a nascente do Hermon e algumas outras, poucas. Mas o que dá o volume de águas são as geleiras. Só que naquele período, naquele ciclo de tempo, não estava nevando no pico do monte. E as nascentes estavam secas. Não tinha água em Israel, consequentemente não tinha comida. Estava a nação em provação e passando fome. E o salmista escreveu esse texto: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que ele fez a pergunta? Porque o monte que devia estar jorrando água estava seco. É a mesma coisa de você pegar o extrato da sua conta bancária e está lá zero, menos 5 mil, menos 7 mil, e você fala: eleva os meus olhos para o extrato, preciso comprar arroz, feijão, carne, pagar a escola das crianças. Ai, Jesus, está zero, de onde me virá o socorro? O monte era o extrato do salmista. E ele se pergunta e ele se responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não importa se não tem água no monte, eu conheço quem fez a água, quem fez o monte e tudo mais. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Parafraseando, ele não permitirá que os seus filhos passem fome. Ele não permitirá que a maldição destrua seu lar. Ele não permitirá que o ódio venha, que o assassino venha, que o ladrão venha, que a enfermidade te corroa. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Você precisa acreditar no Senhor. O dia que você acreditar no Senhor será como o dia que aquela águia olhou para cima e ela descobriu: eu posso voar. A mentira do fazendeiro mau foi desbancada pelo potencial que estava nela. E quando você acredita e olha para o alto, você fala: Deus, aqui está tudo quebrado, mas eu não estou aqui. É só uma questão de tempo. Foi essa leitura que Israel não conseguiu fazer. E 30 e poucos dias se tornaram 40 anos. E aquela geração inteira morreu no deserto e não conheceu Canaã. Porque só voa alto, só pisa em Canaã quem acredita que pode ser liberto do seu peso. Para ser liberto do peso, antes tem que acreditar que ele pode tirar, seja o peso qual for. É certo que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Eu estou no versículo 5 do Salmo 121. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Arnô, liga esse ar aqui para mim, por favor. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Ontem, quando eu saí do Palácio Anchieta, no culto maravilhoso que tivemos, o céu na terra se manifestou naquele lugar. Foi tão lindo, foi tão lindo. Os gileaditas estavam mais bonitos do que o normal. Estavam ou não estavam? Quando eu vi o Rafael com aquele terno, aquele violão, eu falei: meu Deus, é o ministro novo da minha igreja. Tava bonito demais, meu Deus. Estavam todos lindos. A minha camisa que não me servia, até me serviu ontem. Que mistério foi aquele? E quando nós saímos, nós estávamos na Avenida Beira-Mar. Eu conversando com a Dani, a Rosa estava dentro do carro. Em frente ali a prefeitura de Vitória. Trânsito.
normal. De repente um carro freia mais forte na minha frente. Eu freiei, mas estava uma distância boa. De repente eu escuto um barulho. O carro estava com os vidros fechados, o ar-condicionado ligado, som, conversa. E eu escutei o freio arrastando como se estivesse dentro do carro. Então eu mensurei a velocidade que estava o carro que vinha. Tinha um ônibus parado em diagonal. E tinha uma SW4 parada, assim reto, enorme. E um espacinho que na minha percepção não passava uma moto. Quando eu ouvi a freada, o Espírito Santo falou comigo: acelera o carro! Eu falei: Deus, eu vou bater em segundos. O Espírito Santo acelera. Irmãos, eu acelerei o carro e julguei uma segunda. O ônibus e a SW4 fizeram assim. E o meu carro passou. A Dani: meu Jesus! Eu falei: Deus dilatou, expandiu o espaço para que nós passássemos. Foi igual cena de Matrix. Quem já viu Matrix sabe como é que é o negócio. Não, sério. Depois eu comecei a tremer. A Dani me deu água. Eu falei: não consigo beber agora. Era para ter arrebentado e as meninas estavam atrás. E o porta-mala do meu carro não é muito grande. Pela velocidade que vinha a pancada, ia machucar muito. Só Deus sabe. Mas o guarda de Israel não dorme. Ele não deixa o sujo, imundo, fazendeiro, mentiroso falar que nós somos galinha, quando nós somos águia. Porque nós não vivemos pautados pelas circunstâncias. Nós voamos com Jesus, irmãos. Nós temos musculatura espiritual em nós. Mas se nós não olharmos para o céu, nós não veremos as bênçãos, porque o único endereço da bênção é o céu. Como uma pessoa demonstra depressão, a primeira expressão é olhar para baixo. Tem outra. Você chega na igreja assim, alguém vai te perguntar: o que você tem, irmão? Você chega na igreja assim, alguém vai te perguntar: opa, saiu um dinheirinho aí, me presta 1.000. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Precisa ser crente para saber disso? Precisa? Por que Deus não pôs o rosto aqui na rótula do joelho? Porque o rosto tem que ficar em cima, dominando todo o seu corpo. Porque a resposta da sua vida vem do céu. E quando Ele te toca, tudo muda. Vamos ler no livro de Lucas. Pode preparar aí, Marcelo, vai ser depois dessa leitura. Capítulo 10. Jesus te trouxe aqui hoje para te tocar, viu? Jesus te trouxe aqui hoje para te tocar. Jesus está falando comigo. Eu vou tocar neles. Eu posso tocar neles. Eu posso tocar nela. Tem gente corcunda aqui que vai sair olhando para cima. Tem gente que antes de vir aqui falou: eu vou para a igreja porque senão eu vou para a ponte pular, porque hoje eu quero morrer. E você vai sair daqui saltando de alegria, porque Jesus vai tocar em nós. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Quantas vezes nós estamos presos pelos fardos da vida, preocupados, corcundos, abatidos, oprimidos, vitimados pelos demônios, e perdemos a nossa fé. Interessante que a equipe da TV Record ilustrou muito bem quando a mulher disse: pelo meu peso eu abandonei minha fé, mas agora eu descobri que Deus sempre esteve comigo. Você pode descobrir isso daqui a 18 anos, daqui a 10, daqui a 5, mas você pode descobrir isso agora e declarar para Jesus: eu sou livre, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E descendo do céu, do Pai das luzes, em quem não há trevas
nem sombra de variação. Está o meu milagre. E é só uma questão de tempo e habilidade para que eu o receba e não o jogue fora e viva dele. Essa mulher viveu 18 anos presa. Quantos anos você está preso? Quantos anos você está presa? Não importa se você vem à igreja todo domingo, Lucas 13, toda quarta, toda quinta, vai na célula, tem ministério, não tem. Importa o que está dentro do seu coração. Também não importa se você fumou, bebeu hoje, usou droga, prostituiu, adulterou. Isso não importa. Importa a fé que está aí dentro agora. Porque independente da circunstância, Jesus pode trazer você e tirar o peso. E tirar o peso. E tirar o peso. Aqueles que querem ser livres do peso, fiquem de pé e aplaudam o Senhor. Aleluia!